Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal e hoje eu vim mostrar para vocês como fazer esse efeito aqui dessa transparência na parte da frente e finalizar alguns pontos aqui dessa pintura. Dando continuidade à aula anterior que tem aqui no canal do YouTube, vou finalizar o preenchimento aqui na lateral com vermelho. Vou utilizar o vermelho tomate aqui no cantinho. Vou só preencher esse cantinho que ficou faltando. E vou fazer todo o preenchimento da alcinha. Vou fazer o preenchimento com o vermelho vivo. Tô utilizando um pincelzinho menor, que é o pincel da série 421 da Condor. Esse daqui é de numeração 4. E também tem o de numeração 2, que é um pouquinho menor do que ele. Todos são pincéis macio. Vou mesclar apenas com um pouquinho do vermelho tomate para poder escurecer um pouquinho mais e criar algumas sombras. Então, venho com tinta em um lado do pincel só e faço alguns contornos, sem tirar muito esse tom do vermelho vivo. Para fazer a parte do vidrinho, eu preciso que toda essa parte de baixo esteja bem seca, porque eu vou trabalhar algum esfumado aqui. Então, no momento que eu vou trabalhar com esfumado, se a parte do fundo, de toda essa parte aqui que está pintada, estiver úmida ainda, eu vou manchar todas essas partes mais claras. Aí a pintura vai ficar borrada e não vai ter o efeito legal que eu quero. Então, precisa estar bem seco. Então, depois de seco, eu venho nessa parte aqui, ó, da frente, onde é um vidrinho, e vou passar o diluente. Pode ser diluente ou clareador, que é uma tinta incolor bem clarinha. É um pouco translúcido. Então, eu venho com o diluente para eu conseguir mesclar algumas cores aqui, que eu vou utilizar. Então, vou preencher toda esses 3 pedacinhos, onde são os vidrinhos dessa lamparina. Aqui tem um vidrinho na frente. E esses daqui são os que estão por trás também. Então, eu venho com o diluente primeiro. Vou fazer todo esse preenchimento para trabalhar com algumas cores que serão como reflexos. Vou usar um pouquinho do lilás para fazer um reflexo aqui, como eu tô trabalhando com um pouquinho do diluente, eu vou esfumar aqui, ó, para criar um reflexo mais pro tom de lilás mesmo, para dar um aspecto diferente a esse vidro. E também, por estar trabalhando com vermelho, alguns reflexos vão ser mais no tom de lilás. Então, venho aqui por dentro e coloco alguns reflexos com lilás. Vou pegar a tinta branca, tiro um pouquinho do excesso aqui, porque eu não quero que fique muito marcado. E vou puxar alguns reflexos com branco também, mas não precisa ser muito grosseiro.
Só alguns pontos mesmo para poder marcar que isso daqui é um vidrinho. Vou pegar aqui agora fazer uns pontos de brilho ainda com branco, ó. Vou puxar 2 reflexos aqui mais marcadinhos. Aqui, ó, venho na lateral, também coloco alguns pontos de brilho. Também posso fazer alguns pontinhos de brilho assim, contornando o vidrinho. Vou aproveitar que eu estou com branco e vou reforçar um pouquinho mais essa parte de dentro aqui do fogo. E dando umas batidinhas aqui para destacar um pouquinho mais esse fogo. Para fazer as estrelinhas, eu só vou preencher aqui com preto. Pode utilizar o pincelzinho que vocês acharem melhor para poder fazer, porque são estrelinhas bem pequenininhas. Dependendo do pincel, pode até atrapalhar esse preenchimento. Então, vocês podem escolher um pincel que vai facilitar o preenchimento da estrelinha. Então, é só vir aqui por dentro e preencher toda a estrelinha com preto. Aqui, aproveitando o preto também, vou reforçar a sombra aqui por baixo do encaixe da alcinha. Vocês também podem pegar aqui o amarelo ouro e fazer um ponto de brilho, por conta do brilho que veio através do fogo. Ontem, durante a pintura, eu acabei borrando um pouquinho aqui do lado com vermelho. Então, vou pegar aqui um pouquinho da tinta branca. Vou vir aqui na lateral, bem de levinho, dando algumas batidinhas. Com batidinhas mesmo, para não marcar esse fundo. Então, caso aconteça algo parecido com vocês, é só vir aqui, ó, e dar algumas batidinhas com branco, que ele vai sumir. Mas tem que ser com batidinhas, porque senão vai ficar com aquela marca de pincelada. E vai aparecer muito mais no fundo. Agora, com as batidinhas, a tinta ela vai entrar na trama do tecido e quase não vai aparecer. Então, errou, manchou alguma coisinha na sua pintura, em que o fundo ainda esteja branco, é só vir com algumas batidinhas da tinta branca e que some aqui, dá para disfarçar bem a manchinha aqui, ó. E ela acaba sumindo. Para fazer a parte do fundo, eu peguei o sépia, tirei o excesso aqui no pratinho e fiz só uma sombrinha bem leve aqui por baixo de cada item. Então, embaixo de cada item é só vir com esse sépia e dar uma leve esfumadinha, caso você não queira fazer algo muito pesado, algo muito grande. Então, é só vir com sépia e esfumar, criar sombras aqui por baixo de cada item do desenho. Aqui é como ele fica depois de pronto. Repetição, as bolinhas são repetições as que ficaram.
A flor, essa daqui também tem aqui no meu canal do YouTube e vocês podem aplicar o stencil no fundo aqui para poder complementar mais. E não esqueça de assinar o nome de vocês, porque independente do risco ter sido criado por mim, mas a obra de arte vai ser feita por vocês. Então lembre-se sempre de assinar. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, da aula completa também. Não esquece de curtir nem deixar seu comentário. E até a nossa próxima aula. Um beijo!